Quente discipuli discipulaeque, ego sum magister Cedric Aires. Tudo certinho? Bem-vindo ao Latim para Todos, onde você que é principiante aprende latim fácil através do método natural. Hoje nós vamos terminar o capítulo 4, essa última parte que é bem curtinha, e a gente vai fazer uma pequena revisão de alguns assuntos que já vimos, tá bom? Vamos então revisar a nossa tabela de declinações, que ainda não chegamos a completar, ainda não chegamos a ver todos os casos, porém é bom dar uma olhadinha no que já vimos até o momento. Então nós já vimos o nominativo feminino singular a, plural, ai. Vimos também o nominativo singular masculino os, em menor frequência er, e ainda tem aquela palavrinha wir. E o nominativo masculino plural i com macron. Se a palavra for terminada em us, a gente tira o us e coloca i no lugar. Se terminar em er, nós adicionamos o i. Se terminar em ir, no caso de vir, também adicionamos o ir. Wiri, pueri. Já o nominativo singular neutro, e plural, a. Depois nós vimos o ablativo feminino singular a com macron. E o ablativo singular, tanto para o masculino quanto para o neutro, o com macron. Genitivo feminino singular ae. E plural arum. Já o masculino ou neutro no singular genitivo i com macron, plural orum. Então perceba essas semelhanças, não é isso? O genitivo singular com o plural do nominativo. O ablativo singular com o genitivo plural. E vimos nesse capítulo também o acusativo am no feminino singular e no masculino ou neutro singular. E aí a gente tem que ter cuidado para não confundirmos o quê? O nominativo neutro e o acusativo neutro, que se fazem da mesma maneira. Pois bem, então até o momento nós já vimos os seguintes pronomes pessoais. Do caso reto masculino, is. Ou seja, sendo um pronome, ele substitui um nome quando está exercendo a função ou de sujeito de uma frase ou de predicativo do sujeito de uma frase. Quando masculino, is. Quando feminino, I. E quando neutro, que ainda não vimos na verdade, id. Já o acusativo, que a gente não pode confundir, é apenas quando ele está recebendo a ação, ou seja, quando é um objeto direto. Veremos, contudo, que às vezes usamos o acusativo quando a palavra está sendo regida por uma preposição. Mas não vamos nos apressar tanto, porque isso é bastante complicadinho, né? Então temos no acusativo masculino eu, no feminino am e no neutro, que ainda não vimos, id. E vimos também o genitivo, que aí é para a gente não confundir com os adjetivos possessivos, ou se preferirem, os determinantes possessivos. Ou seja, o pronome pessoal no genitivo seria mais ou menos o que a gente entende por dele, né? Ou seja, de ele. Ele como pronome pessoal e de colocando como um genitivo. Dele ou dela. Então, o eius, ele substitui o nome e indica que este nome que está substituído está exercendo a função sintática de um adjunto adnominal restritivo. Ou seja, você está usando um nome para restringir o escopo daquela coisa que você está acompanhando. Por exemplo, o saco não é de qualquer pessoa, mas é o saco de Júlio. É diferente dos restritivos porque
os genitivos, né, o pronome pessoal no genitivo, vai estar no gênero e no número do nome original que ele está substituindo. E o caso dele sempre será genitivo. Já os adjetivos possessivos, ou se preferirem determinantes possessivos, eles farão a concordância de acordo com aquele item que estão que estão descrevendo, digamos assim, né? Então, assim como o adjetivo, ele concorda em gênero, número e caso com o substantivo. O livro ele nos indica que devemos usar o pronome pessoal no genitivo quando o que ele está substituindo, digamos assim, não está na frase. E usamos o possessivo quando o possuidor referente já está na própria frase. Nós vimos também os pronomes relativos, né, que eles articulam duas orações. Oração principal e uma oração subordinada. Então, o que é importante a gente ter em mente dos pronomes relativos é que a concordância deles é meio dúbia. Por um lado, o gênero masculino, feminino ou neutro e o número singular ou plural vão depender do nome original que eles estão substituindo. Já o caso, se é nominativo, acusativo ou genitivo, dependerá da função sintática que o próprio pronome está exercendo nessa segunda frase, nessa frase subordinada. Então nós vimos qui, quae, quod no nominativo, quem, quam, quod no acusativo, e creio que nós já vimos o cuius no genitivo. Agora realmente não tenho certeza a respeito disso. Mas se nós não vimos o cuius como um pronome relativo, certamente o vimos como um pronome interrogativo. E aí que é muito fácil, é muito comum confundirmos os pronomes interrogativos com os pronomes relativos. Veja como eles se assemelham, né? Então o que acontece? O pronome interrogativo, ele está lá para substituir uma informação que nos falta. Em vez de usarmos o nome, como nós não sabemos o nome, nós colocamos o pronome para, digamos assim, marcar lugar até que a resposta nos informe aquilo que a gente ainda não sabe, não é isso? Então, quis masculino, feminino e quid neutro. Quem acusativo e quid neutro. E aqui a gente tem que ter muito cuidado com esse quem, porque como no português a gente usa quem, né, quem é você, e por aí vai, tanto para o nominativo como acusativo, é muito comum que a gente caia na confusão. Então, quando virmos o quem na interrogação, prestem atenção no restante da pergunta para ter certeza, certo? Para você não cair no engano, no engodo dos falsos cognatos. Ou como o pessoal chama hoje em dia, acho que é falso amigos, né? E aí o cuius no genitivo, que com certeza nós vimos, falando, por exemplo, quem é o pai de Júlia, quem é a mãe de Marcos, e por aí vai, né? Pois bem, então, dada essa pequena recapitulação, vamos para a leitura do livro, tá bom? Vamos então para a terceira parte deste capítulo, a terceira cena, que se trata, na verdade, de uma mera revisão de tudo que foi visto até o momento. Eles estão amarrando o que foi introduzido neste capítulo e articulando tudo. Então vamos lá. Iulius, Davus, bonus, servus, est. Is, ou seja, o pronome pessoal do caso reto, do caso nominativo, que está substituindo o nome de Davos, non habet pecuniam meam. Ou seja, ele não tem a minha grana. Mas onde está a minha grana?
o adjetivo possessivo concordando com o substantivo que ele está descrevendo. Mede, vocativo. Quis pecuniam meam habet. Novamente concordando com o substantivo que ele está descrevendo. Medus non respondet. Iulius, ubi est medus? Cur non respondet. Lembrando que o cur é um advérbio interrogativo de causa. Quer saber a causa desse verbo respondet. Medus non respondet, né? Ou seja, medus não responde. Quia, porque ab est, está lá, está longe, está fora, não está aqui. Nullus servus ad est. Servo nenhum está aqui. Iulius medum vocat. Júlio chama Medo. Mede, vocativo. Veni, imperativo. Ou seja, está ordenando para que ele venha. Mas Medus, qui ab est, lembrando, o qui é o pronome relativo, que está relacionando as duas orações, ou seja, tem a oração medus eum non audit neque venit, e tem a oração medus ab est. Sendo o pronome relativo, se vocês lembram bem, ele vai concordar em número e gênero com aquilo que ele está substituindo, porém, o caso dele vai depender do verbo, da função sintática que ele está exercendo nessa segunda oração. Então, ab est, ele está sendo sujeito do verbo est. Então, sed medus eum non audit neque venit. Temos dois verbos aqui, audit e venit. Venit é um verbo intransitivo, ou seja, para você vir, a sua ação de vir não tem que passar para nada alheio, nada exterior. Basta o seu vir que a ação se realiza. Já o audit precisa, sim, de algo exterior para que esse verbo consiga exercer. Eu só posso escutar se tiver algo a ser escutado. E aí o que é que ele não escuta? Ele não o escuta. Eu. O pronome pessoal do caso oblíquo, do caso acusativo, que nesta situação está substituindo Iulius. Iulius medum vocat, porém Medus não o escuta. Iulius rursus vocat. Pois Júlio novamente chama. Mede, vocativo. Veni, improbe serve. Vocativo, vocativo. Não. O verbo aqui é um verbo imperativo. Ou seja, se ele está ordenando para que algo seja feito, é porque esta ação ainda não está no campo da realidade. Então não há sujeito para esta ação. Há o quê? Há a quem este desejo de imposição, esta convocação de execução está sendo referenciada. Neste caso, nessa situação, é o servo qual possui a característica acidental de ser mala, de ser ímprobo. Nem todos os servos são malas. Medus non venit. Após Medus não vem. Iulius, cur non venit Medus? Por que não vem Medus? Novamente, advérbio interrogativo de causa. Medus non venit, quia. E aí, o restante da frase está explicando a causa do não vir.
is habet pecuniam tuam. Dan, dan, dan. Então, is, pronome pessoal do caso reto, substituindo o nome de Medos. Então, Medos não vem, pois ele tem a tua grana. Dan, dan, dan. Acusou o outro e fugiu com a grana, né? Eius saculus non est vacus. Então, vamos lá. Não é. Tudo bem? Tranquilo. Qual o sujeito desse não é? O sujeito desse não é o saculus. E qual o predicativo do sujeito? Vacus. Ou seja, o saco não é vazio. Porém, os sáculos possuem uma característica, uma delimitação, feita pelo pronome pessoal, no caso, genitivo. Eius está substituindo o nome de Medos. Porém, ele está substituindo o nome de Medos para delimitar o escopo do saco. Então, ele é um pronome, substitui o nome. E é genitivo porque ele está servindo como adjunto adnominal restritivo. Ou seja, é secundariamente um nome que está sendo usado para delimitar o escopo de um outro nome. Então, o saco dele. Sendo assim, o eius, ele não vai concordar em número, gênero e caso com aquilo que ele está restringindo. Ao contrário, ele vai concordar em número e em gênero com o nome que ele está substituindo, e o caso será sempre o caso genitivo. Então, por exemplo, ao invés de eius, eu poderia usar simplesmente o quê? Medii. Seria uma outra maneira. Saculus medii non est vacus. Ou então, eius saculus non est vacus. A Emília ridet. A Emília zoeira, né? Da rir da cara. O marido dela é roubado pelo escravo e ela ainda fica rindo da cara dele. Iulius iratus est. Is non ridet. Ele não ri. Iulius, ubi est baculum meum? Onde está o meu báculo? Onde está a minha bengala? Onde está a minha vara? O meu pau? Baculum, nominativo, neutro. Meum, nominativo, neutro. Iulius baculum, quod immensa est, non videt. Temos aqui videt, um verbo transitivo. Iulius, sujeito desse verbo. E o que é que Júlio não vê? Ele não vê o baculum. Ou seja, baculum aqui está no acusativo. Perceba que isso pode confundir um pouco você, porque as palavras neutras, elas ficam com a mesma terminação tanto no nominativo quanto no acusativo. Então temos que ter cuidado com isso. Então, Iulius baculum non videt. Porém, esta frase tem uma cláusula subordinada, que é quod immensa est. Ele está o quê, então? Descrevendo, delimitando, digamos assim, qual é a bengala que o Júlio não vê. Ele não vê aquela bengala a qual está na mesa.
imensa. Então, quod aqui, nesta situação, quod, ele vai concordar em número e em gênero com baculum, ou seja, neutro singular, porém, ele estará no caso nominativo, porque ele é sujeito do verbo est, de estar. Enquanto na oração principal, baculum é objeto do verbo videt, na oração subordinada, ele é sujeito do verbo est. A Emília, ecce baculum immensa. Eis o bastão, a bengala. A Emília, ecce baculum immensa. Eis o bastão, a bengala, na mesa. Iulius, baculum sumit et discedit. Ou seja, temos dois verbos aqui, sumit et discedit. Sumit, que é pegar, levantar, e discedit, que é sair, retirar-se. Então, Iulius retira, pega, levanta o seu bengala, a sua bengala. E aí, sum, tratando-se de um adjetivo possessivo, vai concordar com baculum. Lembrando que também podemos chamar o adjetivo possessivo de determinante. E discedit, que é o verbo intransitivo, porque para sair não precisa de nenhuma outra coisa que receba a ação de sair.